Dilemas, episódio 89, Pedro Minha Fonseca. idade mental, eu tô chegando aí, eu me sinto assim. Mas é isso, né, acho que a gente envelheceu muito esses últimos 2 anos, assim, A sen basicamente uns 25 a anos. senhorinha lá do Titanic pegando a pedrinha, faz 84 anos, sou eu. É, somos nós. Tô ali. Mas ó, tô envelhecendo bem, tô envelhecendo aqui, continuo, eh, eu sigo tentando concatenar as ideias, né, não sei se consigo não, Às mas tô vezes não aqui. consegue não. Não consigo não, não consigo não. Inclusive, rapaz, semana passada o Dilemas 88 foi um sucesso, essa história da procrastinação. Muita E da gente sabota procrastinando. Minha gente, e se autossabotando. Que Sim, loucura, rapaz. foi bom. Foi bom. O de hoje, bom, saberemos Inclusive agora. inclusive Hã. uma coisa que é muito legal do Dilemas, né, a gente sempre recebe sempre não, mas a gente muitas vezes recebe o retorno da pessoa que ouviu o Dilemas e que como aquilo bateu pra ela, tal. Porque, gente, é um exercício de vulnerabilidade, viu, mandar o dilema. Você acha que é fácil? "Ah, vou dar send ponto final", não é. Inclusive, se você tiver um dilema para mandar, manda aqui pra gente para pedro@redeamparo.com.br ou para luabarros@redeamparo.com.br. Mas o que eu ia dizer é que a Valentina, gente, passa bem. A Valentina Ah, verdade. procrastinadora, se Verdade. autossabotando, passa bem. Então foi lindo, foi lindo, adorei. Mandou um e-mail agradecendo a todo mundo também que repostou depois e se solidarizou com ela, mas mandou um e-mail dizendo que, ó, atravessei. Foi muito bonito isso, não foi? E falou, inclusive, ela acaba o e-mail dizendo: "Em junho entrego a minha pesquisa". Achei muito foda isso, A gente muito. vai partilhar aqui com vocês, porque é isso, a conquista de uma é a conquista de todas. Que bonito. Vamos nessa? Vamos. Vamos lá. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. O que temos hoje, Peu? Vamos lá, papo reto. Olá, Lua e Peu. Meu nome é Enzo, tenho 25 anos e sou gay. Minha jornada com a homossexualidade começou de fato ainda na escola, quando me apaixonei pelo meu primeiro amigo com 13 anos. Naquela época ainda não entendia o que eu realmente sentia, o que só veio acontecer 3 anos depois, quando eu compreendi qual era a minha orientação sexual. Apesar dessa compreensão, eu ainda era muito imaturo para falar abertamente sobre isso e apenas alguns amigos muito próximos sabiam. Minha mãe até descobriu por causa de algumas mensagens e tentou conversar comigo sobre. Inclusive foi compreensiva e amorosa, mas até hoje não tive coragem de falar com ela sobre isso e não confirmei nada, não sei porquê. Aos 18 anos, eu e meus irmãos decidimos nos batizar em uma igreja cristã. Tomei essa decisão porque foi um ambiente onde eu me senti estimulado a desenvolver minha fé em um ser superior, sem perder a fé em mim e em quem eu sou. Inclusive, sempre expus para meus líderes qual era a minha sexualidade e eles me apoiaram com muito amor. Devido aos ensinamentos cristãos, é claro que nunca me incentivaram a praticar isso, mas sempre deixaram bem claro que, independente do que eu decidisse fazer com minha vida, eu sou um filho de Deus e que ali sempre haveria um lugar para mim. Nunca inventaram nada idiota como cura gay ou afins e me falaram que eles não estavam em posição de dizer por que eu sinto ou deixo de sentir algo. O grande problema aconteceu entre 2020 e 2021. Eu tenho diversos amigos na igreja que também são gays. E do ano passado para cá, todos eles decidiram viver sua sexualidade e sair da igreja. Em 2020, eu decidi deixar publicamente claro qual é minha orientação sexual, mas que não compartilhava com esse desejo que todos eles tinham de sexo e de se relacionar com alguém. Eu me sinto feliz sendo gay e membro da igreja. Meu dilema é: para ser assumidamente gay e aceito por meus amigos, eu preciso abrir mão da minha fé? E se eu me aproximar e quiser estar com alguém, ainda assim eu preciso abandonar a igreja como eles determinaram que tem que ser? Eu entendo que todos eles sofreram de alguma forma, lutando com seus tesões e paixões, porque apesar de sermos da mesma igreja, frequentamos unidades diferentes, com líderes diferentes,
que não souberam dar apoio e amor que eles precisavam, o que não foi o meu caso. Eu fui extremamente amado e sou até hoje. Sinto falta desses amigos porque, afinal, são meus amigos e de alguma forma importantes em minha vida, mas me vejo perdido, tendo que escolher entre eles e o que acredito. É isso, sempre acompanho vocês e agradeço de coração por cada palavra que vocês trouxeram com tanta sinceridade em cada um dos programas. Gente, é episódio, capítulo, programa. Eu realmente sinto que o dilema está chegando num patamar que a gente precisa começar a responder aqueles e-mails do GNT. Ah, e tô amando a parceria entre vocês e a Nath. A gente também, Enzo. A Natália Souza, do Para Dar Nome às Coisas. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. A gente tem muito prazer de ter ela na AMP, a rede de podcasts apoiados pela Rede Amparo. O programa dela me trouxe muita luz em 2020, durante o isolamento, e até hoje me traz a nós também. Ela realmente é uma figura de sensibilidade noutro lugar. Nath é demais. uma Quem potência da ainda não natureza. ouviu, gente, Ah, ouçam Para Dar Nome às Coisas. É demais. É um abraço. É demais. É um podcast lindo. Ela e a maneira como eles fazem ali, né? Ela, a companheira, o pessoal que cuida da técnica, é super tudo cuidadoso, muito bom. Enfim, ele encerra dizendo isso, né? O programa da Eterna Luz, né? Ele encerra com atenciosamente, Enzo. E eu gostei de atenciosamente, Enzo, porque a gente pretende aqui, Enzo, dar muita atenção aos pontos que você traz. Veja, como a gente Amor, eu geralmente queria faz dizer assim, uma começa coisa. quem não leu. Eu queria dizer uma coisa. Esse e-mail, ele me incomoda em lugares que eu não sei exatamente quais são. Eu ouço e eu me remexo na cadeira e eu preciso ler de novo e de novo e de novo para entender onde é que tá o meu incômodo quando ele traz esse dilema. Porque eu não consigo saber, de cara você leu, eu digo: entendi. Não sei. Isso aqui não sei se é bom. Tá, legal". Eu não sei. Então, eu vou fazer o que minha primeira terapeuta, quando eu tinha 20, 20 e pouquinho, me perguntou, me falou, num momento como esse. Ela me disse, e eu direi pra você agora, fale mais. Ele também me causa uma série de desconfortos. Primeiro porque tem uma coisa que tem esse meio desse Enzo. E Enzo, receba o que eu tô falando como um abraço, por favor. É um questionamento, mas é um questionamento afetuoso. É, porque só desculpa te interromper, esse provocar incômodos, ele não necessariamente é ruim não, 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 não. é importante. É. No meu caso foi meio ruim. Porque bateu em mim uma sensação de desconforto, que é o seguinte. Tem um determinado momento que ele joga tudo muito numa conta de ser aceito, de poder pertencer. É esse o objetivo da vida, na verdade, assim, de todos nós. Mas veja, diante do dilema que se põe, que ele traz pra gente, ele observa a questão de pertencimento diante do núcleo de amigos que saiu da igreja, né? E diz, pô, mas eu não sei se eu quero viver minha sexualidade. E aí ele repete o discurso do que ele chama, abre aspas, de líderes, né? Líderes. Dá um medo, né, Dá essa um palavra. medo, fecha aspas. Líderes, que ele foi amado e acolhido e tal. Eu queria muito saber, antes da gente chegar na questão da orientação sexual, queria falar da orientação religiosa. Eu queria saber se ele mudasse de igreja, se ele continuaria sendo bem aceito por esses líderes dessa igreja que ele está. Se ele resolvesse agora ir para o terreiro. Se ele voltaria nessa igreja, contasse para os líderes, dissesse, deixa eu contar para vocês, me bateu uma coisa aqui e eu entendi que eu me encontro também nesse lugar aqui, que é o terreiro, tal, mas queria continuar amigo de vocês. Queria entender como é essa coisa do pertencimento. Porque eu acho que ele joga na conta da orientação sexual dele, mas isso é só dele. Não cabe a Deus nem a um líder julgar, ou escolher, ou dizer que ele tem que fazer. E eu fico pensando se fosse o contrário. Como é que isso seria? Eu não sei, tem uma coisa nesse campo do pertencimento que pra mim fica muito claro que é, veja, ele tem 25 anos, a mãe descobriu ali umas mensagens, mas até agora eles nunca tiveram uma conversa corajosa sobre esse assunto. E aí é com esses líderes que, gente, que nome horroroso, né? Com essas pessoas
que ele, pela primeira vez talvez, olhe para essas figuras de hierarquia e diga: "Aqui eu sou aceito". Porque É, talvez com essas pessoas ele tenha conseguido ter uma conversa que ele não teve no núcleo familiar dele. E aí esse lugar, chamado igreja, nessa congregação, ele sente que por esses líderes dizerem assim: "Não, tá tudo bem, você ó, não faz na minha frente", ou "Não sei exatamente por que você faz isso, mas tá tudo bem você ser assim, né, assim, você é um filho de Deus". Por que que isso tá em jogo? Por que que isso tá em xeque? é, E por que que são esses líderes que têm que dizer que ele é um filho de isso, Deus? essa é a questão para mim. Porque alguém quem são as pessoas, por quem elas foram nomeadas para te chancelar como filho de Deus, né? É, de novo, a gente tem um confronto aqui entre duas ideias que elas precisam conviver mesmo. Há um confronto onde não deveria. Quando ele diz, eles me acolhem bem. Porque eu entendo quando você fala, nesse lugar ele se sentiu acolhido. Se sentiu acolhido porque falou, mas ele não falou no núcleo familiar. Como seria também esse acolhimento? Ele não sabe. Ele também não fala que tipo de. Porque que tipo de relação ele teve até aqui? Por- Parece que ele não tem Não relações, tem, ele porque ele. escolhe viver a sexualidade dele no Reprimida. silêncio. É. Reprimida. E aí, essa repressão é a forma que os líderes religiosos encontram para deixar a gente ali debaixo da asa ou do cabresto deles. Ou seja, eu te aceito, meu filho. Mas não Te seja digo, afeminado, te digo, você é né. filho de Deus. É, a história do. Como é o nome dele? Que é genial, rapaz. Um cara do Rio Grande do Norte, de Natal, que, que é. Ele é baixista. E ele era baixista de uma igreja cristã. Só que ele dançava, rebolava, não sei o quê. E os pastores pediram para ele sair da banda da igreja. E ele estava no último Rock in Rio na banda do Jack Black, tocando, Jack Black viu ele tocando, que é um desses fenômenos assim musicais que acontecem, né? Ele é um puta de um baixista e tal. Mas é isso, saiu porque dançava, rebolava e tal. Então, Você é pra... aceito, pero no mucho. Você é aceito, mas você tem que estar aqui, ó, dentro desse quadradinho, não sai uma borda pra fora, um pezinho pra fora, que talvez tenha sido essa busca dos amigos. sim, a igreja é esse cercadinho. E aí, quando os amigos dizem, eu vou viver minha sexualidade, talvez eles tenham sentido que não fossem mais aceitos naquele lugar. E eles tiveram que sair do cercadinho. O que é o cercadinho? O cercadinho é onde se colocam as ovelhas, o rebanho. E o que é que está fora do cercadinho? Olhando se o cercadinho está em pé. São os pastores das ovelhas do rebanho. Essa simbologia ela não é simplesmente cristã. Ela é uma simbologia de um período em que as famílias elas viviam e elas tinham que ter esses rebanhos ali e aqueles rebanhos davam status para elas. Então, ter um rebanho de ovelhas fazia com que os pastores tivessem força política, social nas pequenas comunidades e vilarejos. O que é a igreja? A igreja é a representação disso. E dentro desse cercado, você precisa fazer exatamente o que as outras ovelhas fazem, agir como as outras ovelhas agem, comer como as ovelhas comem, parecer com as mesmas as ovelhas elas precisam se parecer, né, senão você se desgarra. E esse desgarrar, na verdade, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é apenas a expressão de quem você é. Cara, eu recebi ontem de uma amiga querida um post que falava sobre aquele manicômio que tinha lá em Barbacena. Uhum, Lembra? lembra. Que, em tese, deveria ter virado um museu de arte e tal, tal, tal. E foi abandonado, já abriu, reabriu, fechou e não virou nada. Esse lugar em Barbacena é um lugar muito especial, porque durante um período da história do Brasil, ele foi o manicômio com o maior número de leitos, né. E a pegadinha é essa, né, porque quem é que estava dentro desse manicômio? Eram as prostitutas, os artistas, As as adúlteras. adúlteras, os maconheiros, isso tudo que. É exatamente isso. Isso tudo que não cabia no cercadinho da normalidade, ou seja, da dominação. Se eu não quero ser dominado e ficar dentro do cercadinho, o que é que acontece? Arrumam esse outro lugar para mim. Aí você é louco, você precisa estar dentro de um Você manicômio. precisa ser tratado. Aqui dentro você não Não cabe, cabe. né. Eu tenho uma questão muito
particular com a coisa da igreja, assim. Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui em algum outro dilema. Eu acho o mecanismo da religião, ele é muito opressor, né, muito opressor. E aí é estranho quando você tem líderes, né, religiosos que dizem: "Ah, não, tudo bem você ser assim, vem aqui, vem para o meu rebanho, eu te aceito". Você se sente especial, porque na verdade você entende que você não caberia ali. Mas aí tem alguém que te pinça, que te diz assim: "Não, você tudo bem, você vem". Só que essa aceitação, eu vou colocar entre aspas, ela não é inteira. Não, ela é toda limitada. Ela é o tempo inteiro cesseada, cercada, observada, monitorada, né? Sabe uma perspectiva que eu gosto de olhar quando a gente se depara com dilemas como esse? Quando a gente fala desses lugares que a gente está, né? Sociais, esses espaços sociais que a gente está de convívio públicos e tal, e que a gente observa que tem pessoas que lideram de alguma forma esse espaço, eu gosto de pensar na representatividade. Então, por exemplo, Enzo, você já foi atrás de uma igreja cristã onde o pastor seja gay, onde seja casado com outro homem, ou seja uma pastora que seja lésbica, ou seja um pastor que viva numa relação com trisal? Porque ninguém vai deixar de ser filho de Deus porque é gay, lésbica, travesti, transexual, porque seja bissexual, porque seja casado com várias pessoas, porque tenha relações não monogâmicas. Você acha que alguém vai deixar de ser filho de Deus por conta de como se enxerga sexualmente? Que Deus é esse que está cuidando de quem você ama? E eu fico pensando nessas coisas do tempo, assim. A gente não tava lá, a história foi narrada de um jeito que. Eu fico pensando, sempre eu penso muito nisso, eu fico pensando, caramba, e se Jesus fosse gay? Se ele fosse um grande líder gay daquela época? Um profeta gay, que tivesse convicção da sua Bom, orientação olhando para as sexual. minorias, com certeza ele estava o tempo Ele inteiro, estava né. com as minorias o tempo inteiro. Era ele que dava a mão para a prostituta levantar. Foi ele que deu a mão para a prostituta levantar. Ele não estava botando a prostituta escondida num lugar em. Jesus era um cara muito massa, Era massa, quase Lula. né, mas aí veio a igreja né, deu uma zoada Porque na história. é a narrativa, né? Na hora que a gente pega os escritos, ou seja, aquilo que Paulo escreveu durante a vida inteira, ou seja, as cartas, né? E que eram as mensagens que atravessavam. E esse é um símbolo da humanidade muito bonito. Isso aconteceu na fundação da Igreja Cristã, mas isso aconteceu em todas as outras. Se a gente for ver a base do que acontece no Alcorão, enfim, vários outros. Tem os escritos, né, as cartas. Então, Paulo tinha essa coisa de escrever as cartas para contar o que estava acontecendo, como se manifestava aquele Deus entre eles. Né? E tem Pedro, que como apóstolo coloca a primeira pedra disso que a gente chama de igreja. Claro que isso tudo é de uma simbologia enorme, né? Mas coloca essa pedra dizendo assim, ó, aqui esse reino será formado, né? A partir da morte de Jesus e tal, é como se ele encabeçasse isso, que é assim, aqui vai nascer algo que vai fazer com que essa ideia não Não morra. morra. Já ouvimos isso recentemente. Mas a partir do momento que essa narrativa é escrita assim, a gente precisa o tempo inteiro observar quem escreveu a história, né? Quem foram as mulheres que escreveram capítulos na Bíblia? Quem foram os gays? Quem foram os marginalizados e oprimidos que escreveram ali? Cadê essas palavras, né? E a gente não tem. Então o que a gente tem, na verdade, mais uma vez, são histórias narradas a partir de quem dominou, quem tinha o poder da escrita, quem tinha o poder de reunir pessoas. Então, quando chegam esses líderes que se auto-intitulam como mensageiros de Deus, que podem dizer, você é filho de Deus, você não, você não, você é. Oi? Não, isso não existe. Cadê o crachá? Pede a ele para mostrar o crachá, Enzo, porque não vai ter não, viu, não vai ter um crachá não. Eu queria trazer a pergunta dele, inclusive eu adoro dilemas que têm perguntas, gente, fica a dica aí, tá, para quem quiser mandar o dilema. Ele pergunta: meu dilema é, para ser assumidamente gay e aceito por meus amigos, eu preciso abrir mão da minha fé? E aí eu queria devolver com outra pergunta, que é assim: Enzo, por que a sua fé está colocada numa edificação ou em um líder ou numa congregação? A sua fé, ela está em você, ela está com você. Você é a representação da sua fé.
Então, não tem abrir mão de fé, não existe essa possibilidade de não se abre mão da fé, porque abrir mão da fé é abrir mão de você. Então, a pergunta, me parece uma pegadinha, porque na verdade eu vou ter que abrir mão dessa igreja que eu frequento? Aí é outra questão. E É aí é bem outra diferente. questão, não é sobre fé. É, é, é verdade, é bem diferente. A fé você carrega, inclusive por outras igrejas. É de novo aquela história, ou na igreja, ou no terreiro, ou seja o que for, no centro, né? Ou em nenhum desses. Você pode continuar carregando sua fé sem ter exatamente que visitar um lugar que tenha paredes edificadas como se aquilo fosse o único lugar que Deus habita. Se você acredita em Deus, acho que um bom princípio é pensar que Deus é uma entidade muito ocupada para estar aos domingos naquela hora, naquele compromisso em 5.346 municípios. Não vai rolar. Não vai rolar. É muito bonito pensar sobre Deus, né? É muito bonito pensar sobre essa presença, eh, tão grandiosa, que nos conforta, que nos ampara, que nos orienta, que nos guia. E aí, algo tão grandioso assim não cabe dentro de nenhum prédio. Não, não tem como. Não tem representantes que são, homens, brancos, É, héteros, cis, não cabe. não dá match aí não, esse negócio do rezei e chegou no lugar certo, não dá, não funciona. E sobre essa pergunta também, vem essa questão da preocupação em ser aceito. E assim, Enzo, cara, não sei como te dizer isso de outro jeito, mas é preciso se libertar dessa condição que é prestar atenção se você é ou não aceito. Você precisa ser aceito nos lugares e você precisa não ter que se preocupar com isso. E aí tem essa disputa, né, que está colocada aqui nesse dilema silenciosamente entre os amigos que saíram da congregação e os líderes, né? Com quem eu fico? Que lado eu escolho? Quem vai me apoiar? Quem vai me amar mais? Quem vai me aceitar mais? E aí tem a outra pergunta dele, né? E se eu me apaixonar e quiser estar com alguém, ainda assim eu preciso abandonar a igreja como eles determinam que tem que ser? E eu tô vendo que você tá vivendo sobre um medo enorme, Enzo. Como é que se apaixona se você está com medo disso? Como é que você vai realmente se permitir estar apaixonado por alguém Viver sua vi- sexualidade. se vem essa pergunta? Como faz para uma paixão entrar por uma fresta minúscula dessa que você está deixando aberta, que o medo está fechando? Ou seja, quão livre você tá para amar, quão livre esses líderes te autorizam a, a, a ser quem você é. Em tempos como esse, eu te perguntaria também, aos 25 anos, como você está conseguindo lidar com sua vida e sua existência e as pressas e urgências que a gente tem de viver, porque isso aqui passa muito rápido. Isso aqui que a gente está vendo passa muito rápido, é um piscar de olhos. Como é que você está conseguindo lidar com essa urgência que é a vida e diante daquilo que a gente sente, daquilo que a gente se emociona, daquilo que mexe com a gente? Como é que você está fazendo para conseguir lidar com isso tudo diante dessas travas que são essas perguntas sobre ser aceito, sobre como é que eu vivo determinada coisa? Cara, Enzo, não consigo imaginar isso, esse aprisionamento que você está se colocando, cara. Lembrei, pensei numa coisa agora, Peu, ouvindo você falar, né, que assim, a opressão, ela é muito silenciosa. A opressão de uma maneira geral, assim, ela às vezes ela é violenta e clara, né, e te esmaga, mas às vezes a opressão ela vai chegando de mansinho, ela é sensual, ela é Sedutora. envolvente, ela é sedutora. Então, nesse e-mail, nesse dilema, para mim, tem uma opressão enorme colocada em cima desse homem, desse Enzo. E ele não percebe isso, porque essa opressão está travestida de aceitação. Essa opressão tá travestida de amor, né. Mas o amor, como diz pastor Henrique Vieira lindamente, ele liberta, né, ele não condiciona a sua existência a uma existência silenciosa, pequenininha, que não seja muito espalhafatosa, não dê muita pinta.
Não, isso não é amor. É tão bonito isso, né? Não sei se você já ouviu, Enzo, Principia, do Emicida, em que o pastor Henrique Vieira traz esse pensamento sobre o elo que é o amor, né? Acho que se você não conhece ainda, vale a pena conhecer, é muito bonito. E assim, uma das últimas coisas assim que está me vindo em relação ao dilema desse Enzo é muito sobre esses amigos, essas ovelhas desgarradas. Queria muito saber, Enzo, como é que tem sido o diálogo entre vocês. Queria saber como é que... Porque, veja bem, aquilo, né? Não tem por que ficar se preocupando sobre aceitação e tal, porque você é quem você é. Então, eu queria muito saber, depois que eles saíram da igreja, que eles estão vivendo a vida deles, como é que tem acontecido o diálogo entre vocês. Queria muito saber o que é que eles têm para te contar. E o que é que você também tem que contar para eles nesse diálogo assim que se estabelece, como eles estão vivendo as vidas deles, como você tem vivido a sua, para que vocês sigam se entendendo, porque essas descobertas e nessa idade jovem que vocês têm, elas são muito boas de ser partilhadas, né? Então, como é que tem sido esse diálogo entre vocês? E a narrativa, né, cristã faz a gente estar o tempo inteiro tentando observar onde é que está o diabo, onde é que está o mal, aquilo que vai me desvirtuar do caminho. E como eu acredito que amor é libertação, que Deus é uma liberdade tremenda, esses amigos que se desgarram, eles podem ser Deus em si, te mandando um belíssimo de um sinal, porque aí onde você tá preso, você não tá livre. Eu ouvi um amém? Ouvi um amém. Nossa senhora, que fala! Que fala, é isso. Quem sabe esses amigos não são esse sinal. Eu ouvi um amém. Eu ouvi um amém. Amém, amém. Amém. Amém é uma palavra muito linda, eu adoro. Muito lindo. As meninas, às vezes, quando perguntam o que é amém mesmo, aí a gente olha e fala, Que assim seja. seja. Enzo, Avoa. ai, ouve Principia e bate asa, bate É. asa. E só caiba onde você couber, onde você puder ser por inteiro. Isso é importante, Enzo. Só realmente ocupe esses lugares onde você puder estar inteiro. Seja onde for. E saiba que sua fé vai com você. E ela é urgente e necessária. Eu acho que quem tem fé hoje em dia está atravessando essa turbulência louca que a gente está atravessando de um jeito mais possível, mais equilibrado. A fé é algo muito importante. É, Vero. Muito obrigado por mandar esse dilema maravilhoso, Enzo, que vai certamente reverberar em muita gente que nos ouve aqui no Dilemas. É um prazer receber um dilema como esse, porque a gente para pensar junto, para também para se ver nesse lugar, quais são os lugares que a gente julga, os lugares que a gente acolhe, os lugares que a gente cuida, os lugares que a gente não dá conta. São sempre muito bons esses dilemas como o seu. Muito obrigado por isso. Agradecer a quem apoia não apenas o Dilemas, mas os demais podcasts da Rede Amparo. E estamos chegando no finalzinho de maio. A gente ainda tem mais uns dias aí, mas na primeira semana de junho a gente tem uma novidade para trazer para vocês aqui que diz respeito a podcasts e que eu acho que não vai ser uma marolinha, não. Vão vendo aí. Está sendo preparado com muito amor, muito carinho e também com uma certa dose de raiva, porque a gente mistura tudo, né? Um beijo, obrigada, Enzo. Até quinta. Até quinta que vem, gente. Beijo enorme para vocês. Se cuidem. Fiquem em casa, já que não temos um Estado que cuide da gente. Estamos nessa missão super difícil da gente ter que tomar decisões que não deveriam ser tomadas por nós indivíduos e sim por um Estado cuidadoso com seus cidadãos. Então vamos cuidar de nós mesmas e nós mesmos, vamos cuidar das outras e dos outros, né? Pessoal, deixa a moto em casa, quem tiver moto em casa, e vamos fazer coisas mais bonitas. Fora Bolsonaro. Beijo pra vocês. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.